A Polícia Civil de Concórdia, através da Divisão de Investigação Criminal de Fronteira, DICFRON, prendeu e apreendeu os envolvidos no duplo assassinato ocorrido no interior do município de Arabutã no final do mês de março deste ano. A entrevista coletiva iniciou com o delegado respondendo como chegou até estes suspeitos. Chegamos em razão da intensa investigação que foi realizada. Muitos boatos, poucos fatos, um caso sem testemunha, sem qualquer outro indício mais relevante, mas aos poucos fomos avançando na investigação. As pessoas começaram a se contradizer, a alegar álibis que foram descaracterizados, e assim a gente conseguiu demonstrar que o adolescente e um dos investigados que estava preso já temporariamente não estavam no local aonde eles indicavam que estavam, e a partir dali foi desconstituído todo o álibi deles. A gente demonstrou que eles estavam na cena do crime e foi assim. Foram 3, doutor, que foram, no caso, presos pela polícia nas últimas horas, é isso? Exatamente. As prisões, a primeira prisão ocorreu no dia 21 de setembro, que foi uma prisão temporária. A partir foi numa quarta-feira, na sexta-feira, a arma do crime foi apreendida. Aí já veio o resultado da perícia, se comprovou que ela foi a arma utilizada nos crimes. Aí foi representado pela conversão da prisão temporária desse investigado em preventiva, a prisão preventiva do autor de fato do crime, da pessoa que encomendou o crime. Foi deferido também, já foi cumprida essa prisão, e no dia de hoje foi feita a apreensão do adolescente que estava participando dos fatos também. Parentesco com o pai, uma das vítimas, tem um parentesco com o autor e o mandante desse crime? Sim, o autor e o mandante têm parentesco com uma das vítimas, no caso com o seu Valdir. Uhum. No caso, doutor, seria o filho dele, é isso, doutor? O filho dele. Confere essa informação. É o filho dele. Uhum. Esse que foi detido, então, naquele dia com as armas em casa, no município de Arabutã, naquela operação que foi feita da Polícia Civil, lá cumprindo os mandatos. Aquele fato é um fato diferente desse, mas é um filho dele que está sendo apontado como autor e mandante do crime. Doutor, com relação ainda ao crime, só para a gente poder entender um pouco mais, a questão da arma. Esta arma que foi apreendida aquele dia, na primeira vez, não era a arma do crime. Foi uma outra arma que foi encontrada e aí sim periciada, e aí descoberto que seria a arma utilizada na noite do crime. E foi uma arma só utilizada, doutor? Exatamente. Aquela arma, apesar de ser o mesmo calibre, ela foi descartada pela perícia. Posteriormente, agora em 23 de setembro, no interior de Ceará, uma nova arma, um novo revólver 38, foi apreendido e foi periciado, foi constatado que efetivamente foi essa arma que foi utilizada no crime e era uma arma apenas. Qual a motivação do crime, doutor? Uma motivação financeira, pela herança. Nunca se deu muito bem entre as famílias, não aceitava que outras pessoas estariam usufruindo agora do que ele não usufruiu, enfim, por aí. Teriam mais envolvidos ainda ou são esses que foram detidos? No primeiro momento são essas três pessoas. Esse outro rapaz que foi encontrado, a arma do crime é de 23 anos, a arma estava com ele, então, a segunda pessoa detida, então? Não, a arma ela foi apreendida no interior de Ceará, na posse de uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com os fatos. Ela adquiriu essa arma sem saber de onde é que era, por que era. Doutor, chega a surpreender ou não, por parte da polícia, sabendo que um dos envolvidos seria filho de uma das vítimas? Chega a surpreender ou desde o início já era essa linha de investigação? Surpresa não foi. Uma das linhas de investigação, até pelo contexto familiar, era com relação a algum familiar do seu Valdir. Mas se demorou até conseguir demonstrar efetivamente a relação de todos, porque surgiram vários suspeitos. Mas não foi nenhuma surpresa ao final da investigação. O inquérito deve apontar para que tipo de indiciamento, doutor? A princípio, os maiores serão indiciados por 2 homicídios duplamente qualificados, um homicídio qualificado tentado, o furto qualificado, porque a caminhonete foi levada já desde o início para simular um assalto, e a corrupção de menores envolvendo o adolescente que estava junto. Agora, o sigilo dessa investigação foi muito interessante, né, doutor? Porque já tinha um preso, já tinha uma arma encontrada. Na sequência dessa arma encontrada em Ceará, uma pessoa foi presa, que lá de Ceará, e aos poucos foi se desvendando o caso. O sigilo foi muito importante em todo esse trabalho, não é mesmo?
De uma maneira geral, a investigação ela depende do sigilo. Então a gente foi avançando. Quem garante que se a primeira prisão tivesse sido divulgada, a arma teria sido localizada? Não sei. Se com a arma e a prisão, quem estava solto não teria fugido, o próprio adolescente não teria fugido, então não nos adianta a gente divulgar, digamos, um passo. Nós temos que divulgar efetivamente o resultado final da investigação. Doutor, essa segunda pessoa que foi detida, ela já está detida há quanto tempo, ou essas prisões aconteceram de ontem para hoje, desse segunda pessoa e desse menor que foi detido hoje? Não, na verdade, o primeiro que foi preso temporariamente no dia 21 de setembro, ontem houve a conversão, ele estava já no presídio, houve a conversão da prisão temporária para prisão preventiva. O outro envolvido também está preso, mas por outros fatos também já só foi dado cumprimento dentro do próprio presídio do mandado de prisão dele. E o adolescente sim foi apreendido no início da tarde de hoje. O que eles contam, doutor? Eles confessaram alguma coisa, falaram alguma coisa sobre esses crimes ou ainda não disseram nada? O que acabou sendo preso primeiro, diante de todos os fatos, ele admitiu a participação, enfim, como os fatos teriam acontecido. Já o adolescente e o outro envolvido negam qualquer participação, desconhecem totalmente, segundo eles, o que teria ocorrido. Doutor, 2 vítimas estavam no local que morreram e uma sobreviveu, que era a mulher e a criança. Eles sabiam que elas estariam no local? Qual era a ideia deles do crime na realidade? Não, num primeiro momento foi feito para que a princípio só o seu Valdir era para estar em casa. Durante a semana, de segunda a quinta-feira, era ele que permanecia em casa. Ninguém se deu conta que no dia seguinte era feriado municipal e por isso a dona Lisete e a Stephanie retornaram para casa. Segundo foi uma surpresa até para os autores, quando chegaram e havia 3 pessoas dentro de casa. O que foi apontado que as vítimas acabaram sendo mortas também porque elas teriam identificado uma das pessoas de dentro da casa, retirando uma touca do adolescente, no caso. A partir de então, decidiram que todos teriam que morrer. Então, os 3 eram conhecidos da família, então, no caso? Sim, o adolescente é morador próximo e o outro investigado, apesar de ser de Seara, ele trabalha no interior, recolhendo lenha, cortando lenha, então ele até era conhecido, não que fosse íntimo das pessoas. Agora o delegado Álvaro Optes tem 10 dias para concluir o inquérito policial e entregar à Justiça de Concórdia. Rádio Aliança é jornalismo que forma opinião da Unidade Móvel. Repórter André Krieger.